Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui hoje pra vocês. Hoje é um vídeo aqui, aí embaixo, já dá pra vocês saberem o que é, né? Eu vou falar sobre o meu relato de parto. Vai fazer o mês que vem, meu filho já vai fazer um aninho. Eu demorei pra gravar esse vídeo? Demorei, porque... Ai, gente, eu demorei muito pra gravar esse vídeo porque... Em partes eu não gosto de lembrar, em outras partes eu quero lembrar porque foi um dia muito especial, foi quando meu filho nasceu, né? E como a gente, conforme vai passando o tempo, a gente vai esquecendo das coisas, então eu queria gravar porque tem partes que eu não quero esquecer, então eu quero gravar um vídeo para vocês assistirem, que eu sei que muita gente gosta de assistir o relato de parto, assim como eu também, antes de ter o meu filho. Gostava muito de assistir relato de parto para saber como que foi e tal. Então eu tô gravando ele tanto pra vocês quanto pra mim guardar de lembrança também, pelo dia que meu filho nasceu. A gestação do meu filho inteira foi muito tranquila, foi muito tranquila mesmo. Desde quando eu descobri a gravidez, eu tive zero sintomas. Foi uma gravidez calma, porque foi bem na época da pandemia, foi em 2021. Aí eu acabei ficando em casa, que foi no tempo das grávidas que tinha que ficar em casa, trabalhar de casa. Só que como eu era auxiliar de cozinha, então eu não tinha como trabalhar em casa, né? Então eu ficava sem fazer nada, só cuidando da casa mesmo, né? E continuava recebendo. Então foi uma gravidez assim, muito tranquila que eu fiquei com ele. Então, só que daí eu tive ele prematuro, né? Ele nasceu com 31 semanas. Daí no dia 22, no dia 22 de setembro, eu fiz quando já tá quase na reta final, né? Aí falaram que é bom a gente fazer exercícios, porque daí chega na hora do parto, ajuda bastante na dilatação, né? Acho que é isso. Então, quando eu tava com 7 meses, eu comecei a fazer exercício em casa, de 20 minutinhos, fazer um exercício bem leve, sentia zero dor, chegava de noite e dormia, que era uma beleza. Aí, chegou na época de eu começar a limpar a casa bastante. Onde eu via, eu queria limpar, eu queria fazer faxina na casa em tudo, todo dia. E já tava perto dele chegar. Aí, no dia 22 de setembro, eu fiz uma faxinona aqui em casa. E aí, quando você pega pra fazer uma faxina e tudo, assim, que você quer ver tudo limpinho pra perto do neném chegar, eu simplesmente esqueci de ficar realizando a barriga, de ficar mexendo com o meu neném pra saber como ele tava, porque ele nunca foi muito de mexer. Só que sempre quando a gente falava com ele, ele respondia. Aí eu limpei tudo a casa, aí chegou a parte da tarde, eu fui realmente deitar pra descansar, que foi um dia corrido. Aí eu deitei pra conversar com ele. Aí eu fui mexendo na barriga, ele não me respondia. Aí eu colocava música pra ele ouvir, ele também não respondia. Ai, gente. Aí eu comecei a ficar preocupada, né? Aí eu já comecei a entrar em desespero, porque eu falava com ele, ele não respondia. Aí eu pesquisei na internet o que a gente podia fazer pra poder o bebê mexer. Aí eu vi que a gente podia colocar a luz do celular na lanterna, que a hora que eu colocava a luz da lanterna na barriga, o neném não gostava muito da luz. Então ele automaticamente se mexia para sair contra a luz. Aí eu coloquei e nada, nenhum movimento. Aí, ai gente. Aí eu comecei a entrar em desespero, comecei a chorar, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O neném não mexe. Aí meu esposo falou, fica tranquila, ele vai mexer, ele vai mexer. Aí eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus que meu filho estivesse tudo bem. Aí, no dia 23 eu ia ter um ultrassom, que é aquele ultrassom que a gente faz pra poder saber dos mínimos detalhes. É o ultrassom que a gente vê se o cordão tá funcionando bem, se o coração do neném tá bem. É que eu não vou lembrar o nome desse ultrassom que a gente faz, que ele é bem específico. Quando já tá na reta final da gravidez, a gente precisa fazer esse ultrassom. Então, aí
eu queria ir no médico. Daí meu esposo falou assim, não, vamos esperar até amanhã, porque já era noite, né? Aí ele falou, não, vou esperar o outro dia, amanhã, porque você vai fazer a ultrassom bem cedo, então vai dar tudo certo, ele vai mexer sim. E nisso ele ainda não se mexia de jeito nenhum. Aí quando chegou de noite eu fui ficando um pouco mais tranquila, só que eu continuava tentando mexer com ele, que ele não me respondia. Aí eu comecei a procurar ele na minha barriga, eu fui mexendo na barriga, eu fui mexendo pra ver onde ele tava. E ele tava aqui do lado esquerdo. Eu senti que ele tava aqui do lado esquerdo. Aí eu fui procurando. E eu acho que ele tava de cabeça pra baixo. E os pezinhos dele tava bem aqui na boca do meu estômago. Aí eu fui mexendo, descendo aqui mais pra baixo. Eu coloquei a mão. No que eu coloquei a mão, eu senti o coraçãozinho dele batendo. Aí o meu coração já ficou muito feliz. Aí eu já chorei mais um monte, agradecendo a Deus. Porque por mais que ele não tava mexendo, eu sabia que ele estava ainda vivo dentro da minha barriga, que ele ainda estava bem dentro da minha barriga. Aí eu só queria que chegasse outro dia para poder fazer o ultrassom logo, para mim saber se ele estava bem. Tanto é que eu nem consegui dormir à noite de jeito nenhum. Eu passei praticamente a madrugada inteira acordada, porque eu não tava conseguindo, eu tava muito ansiosa. Aí chegou no dia 23, eu tinha ultrassom, acho que era 8 horas da manhã. Aí meu esposo me levou fazer ultrassom no hospital, porque que no hospital que a gente era acompanhado, né? Por conta que eu já tive 2 abortos, então a gente sempre era acompanhado. Qualquer coisinha a gente ia aqui no hospital e ele era acompanhado. Só que daí eu faço um outro vídeo explicando pra vocês esses abortos que eu tive. Ali eu cheguei, demorou um pouco pra ser atendida, que já tinha umas mulheres na minha frente. Aí chegou minha vez, eu entrei, deitei na maca lá. Aí a médica falou que ia fazer ultrassom, que ia ser um pouquinho mais demorado, né? Porque ia ver todos os detalhes do neném. E que assim que ela visse, ela ia me mostrar. Só que sempre ela me mostrava, né? Já como ele tava. Aí ela começou a mexer na minha barriga. Começou a mexer. Aí eu comecei a ficar preocupada, porque ela não falava nada. Ela só anotava as coisas no caderno lá. Olhava, não mostrava pra mim. Eu falei, tá tudo bem. Dela, olha mãe, assim que eu terminar aqui, eu te mostro o neném e te falo o que tem pra falar. Então assim que eu terminar, eu já falo com a mamãe. Só que eu já fiquei aflita, gente, porque toda vez que eu chegava lá, ela já me mostrava ele, ela já mostrava o coraçãozinho dele. Só que nessa vez ela não mostrou. Nessa vez ela só ficava anotando, olhando pra um lado, olhando pro outro, anotando. E eu só queria chorar, porque eu já tava em desespero. Aí terminou, ela falou, olha mãezinha, eu tenho uma notícia pra te contar e não é tão boa. E ela, seu neném tá bem, o coraçãozinho dele tá batendo. Aí ela me mostrou ele, eu já fiquei um pouco mais tranquila. Só que daí ela falou, sabe que seu neném vai ter que nascer hoje. Aí eu já comecei a chorar. Ela, seu neném vai ter que nascer hoje porque o coraçãozinho dele tá batendo. Só que ele não tá 100% bem, por conta que, de alguma forma, eu não sei explicar, o seu cordão umbilical pifou. Ela falou desse jeito. O seu cordão umbilical pifou, não tá passando oxigênio pra ele, não tá mandando nutrientes pra ele. Então ele também não tá crescendo, ele parou de crescer. E já faz dias que ele não tinha crescido, porque ela olhou desde o último ultrassom até esse e veio que não tinha desenvolvimento. E ela falou, olha, ele vai ter que nascer hoje, mas é pra você ficar tranquila, porque é melhor ele nascer hoje e continuar crescendo do lado de fora do que a gente deixar ele dentro da sua barriga e é perigoso ele morrer, porque ele não tá recebendo oxigênio. Então,
E isso já fazia dias, gente. Tanto é que acho que ele se mexia um pouco na minha barriga, só que eu não prestava muita atenção, porque ele nunca foi se mexer muito, muito, muito. Ele sempre mexia um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Só que daí, acho que cada dia mais que ele não tava, não tava recebendo oxigênio, não tava recebendo nutrientes, ele começou a ficar fraco. Tanto é que no dia 22 ele já não se mexia mais, porque acho que ele já tava sem força de se mexer dentro da minha barriga. Aí ela me acalmou, daí ela falou, você vai ficar aqui, porque até hoje não pode passar de hoje, seu neném tem que nascer. Aí eu já fui liberada pra ficar lá fora, esperar os médicos pra me subir pra cima. Aí meu esposo, ele tava trabalhando pra fora, ele não tava aqui na minha cidade. E não tinha como eu ligar pra ele, porque eu não sabia que hora que ia fazer a cesárea. Então, se eu mandasse mensagem pra ele, ele ia sair igual doido, correndo pra cá. E às vezes o neném ia demorar a nascer. Aí eu liguei pra minha mãe, falei pra minha mãe. Já entrei em desespero. Porque eu só fui lá pra uma consulta, eu não levei bolsa, não levei nada. Eu só fui com a minha bolsa e a carteirinha dele. E só, e mais nada. Aí minha mãe acalmou. Aí ela falou que qualquer hora que o neném fosse nascer, ela já ia catar a bolsa e já ia pro hospital, porque daí, dependendo do horário que o neném nascesse, levava a bolsa pra mim. Isso era quase 9 horas. E aí eu ia ter que ficar lá. Eu ia ter que ficar em observação pra eles ver conforme o neném tava. E aí eu ia ter que tomar remédio. Eu não sei se algumas mães já passou por isso. Quando teve neném prematuro, porque meu neném nasceu de 31 semanas. Eu tinha acabado de fazer 31 semanas, foi quando ele nasceu. E aí eu tive que ficar em jejum, não podia beber água, não podia almoçar, eu não podia jantar, não podia nada, eu só tinha que ficar à base de remédio. Tanto é que eu não gosto de lembrar, por isso que eu demorei tanto a fazer esse vídeo, porque foi um dia, por mais que foi um dia alegre, foi um dia triste pra mim, porque foi um dia de muita angústia, foi um dia que eu sofri pelo fato de ter ficado em cima de uma cama. Porque como eu tenho que ficar em observação, eles colocou uma sonda. Então, tipo assim, eu ia ter que fazer xixi dentro de uma bolsa. Eu não podia ir no banheiro, eu não podia levantar para nada. Eu só podia ter que ficar deitada. Então, para vocês imaginam uma grávida de 31 semanas, com aquela barriga que já pesa um pouco, e você não poder andar. Você só tem que ficar deitada. E aquele cano que tava em mim machucava, então, tipo, se eu mexesse pra um lado, machucava. Se eu sentava, machucava, então eu tinha que ficar deitada. Daí eu sentia sede, não podia beber, não podia nada. E aí, como que eu ganhei meu filho pelo SUS, então, tipo, se chegasse uma grávida pior, que já tivesse quase pro neném nascendo, então ele já passava na minha frente e eu tinha que ficar esperando. Aí marcou pro minha cesárea ser 9 horas da noite. E eu já tava lá desde as 8. Ainda bem que eu tinha tomado café de manhã. Isso me ajudou um pouco. Aí foi passando a hora, foi chegando de tarde, nada, e nada, e nada. Eu já tava angustiada, já tava aflita, estressada. Porque como era pandemia, meu esposo não podia entrar, ele não podia ficar comigo, eu tinha que ficar sozinha. Aí você fala, nossa, Cláudia, eu achei que você ia falar do seu relato de parto. Ia ser uma coisa feliz. Infelizmente, gente, eu queria que fosse mil maravilhas, eu queria chegar aqui, ó, foi tudo maravilha, mas realmente não foi. E essa é a realidade de muitas, né? Muitas teve a sua cesárea maravilhosamente, muitas foi um mar de rosa, só que muitas também não foi. Foi um dia de aflição, igual o meu foi. Aí chegou 9 horas, chegou uma grávida, aí passaram na minha frente. Aí falou, ó, mãe, chegou uma grávida que o neném está quase nascendo, então vamos ter que passar ela na sua frente e você vai ter que esperar. E nisso, pensa, eu já tinha ficado o dia inteiro sem jantar, sem tomar água, sem poder andar, sem tomar café da tarde, sem nada. Aí foi passando a hora, foi passando, aí chegou, era 11 horas. Aí terminou lá a cesárea dessa grávida e falou, agora é você. Aí nisso pediu pro meu esposo entrar pra ficar comigo, pra ele assistir o parto, porque ele assistiu o parto,
ficaria comigo pelo menos 2 horas depois do parto e aí ia poder ir embora. Porque como era pandemia, não podia ficar ninguém, então a gente tinha que ficar sozinha. Aí ele foi comigo, entrou, início eu ainda tava com... eu tava com os medicamentos e tudo, até na sala de cirurgia. E nessa hospital que eu fui, que é daqui da minha cidade de Londrina, é tipo um hospital escola. Não é os médicos que fazem a sua cesárea, cirurgia, nada. São tipo os estudantes, né, que já estão quase terminando a sua faculdade e são eles que atuam nessa área, né? Os médicos só auxiliam se precisar, que eles chamam os médicos e o médico vai. Então, eu fiquei mais aflita ainda, com o coração na mão. Aí eu entrei pra sala de cirurgia, tinha acho que umas 10 pessoas lá dentro daquela sala. Aí um foi falando comigo que ia fazer cesárea, aí o anestesia também, aí todo mundo falando comigo. Daí falou, mãe, você tem que ficar calma, a gente tá aqui, qualquer coisa segura na minha mão, o rapaz falou. Aí ele agora tem que ficar tranquila, que a gente vai fazer isso, a gente vai te dar anestesia, você não pode mexer. Aí nisso eu fiquei agachada, ele segurou aqui e aplicou a primeira vez a anestesia e não funcionou. Aí esperou mais um pouco, aplicou mais uma vez e a anestesia não funcionou. Aí nisso, aplicou, eu nem lembro mais quantas vezes aplicou. E eu já tava muito aflita, eu já comecei a chorar porque doía. Cada vez que colocava anestesia, doía. Daí fala, Cláudia, mas você tinha que ter falado que tava doendo. Só que, gente, pensa, eu já tava o dia inteiro angustiado, já estava um dia inteiro sem comer, sem beber, em cima de uma cama. Então, nessas horas, a gente só pensa, eu só quero que meu filho nasça. E você aguenta tudo, você só espera que aquilo ali passe logo pra você ver seu filho, pra você ficar mais calma. Então, eu não tinha reação nenhuma, nada, só queria que aquilo acabasse logo. Aí, nada, da anestesia pegar. Aí eles foi e chamou a anestesia, que é realmente a médica. Aí a médica veio e falou, olha mãe, não tá funcionando. Eu falei, não tá. Aí colocaram um pano gelado nas minhas pernas e nada. Aí ele falou, olha mãe, agora a gente vai ter que pegar outra bandeja de anestesia, porque a gente viu que a sua coluna... Aí eles falou que eu tinha desvio na coluna, por isso que a anestesia não pegou. E só percebeu isso quando a médica realmente foi e olhou, porque o rapaz, pra ele, tava no lugar certo, né? Então... E aí, ela falou, a gente vai pegar outra bandeja de anestesia e vai começar de novo. Aí ela ficou dentro da sala, aí ela olhou, aí foi a primeira anestesia que eles colocou, não funcionou. Aí quando colocou a segunda vez, essa segunda bandeja, realmente pegou, só que eu já tava tão aflito, já tava tão desesperada, que na hora que pegou, eles me deitou e eu comecei a entrar em desespero, porque foi um dia muito angustiante. Aí a hora que pegou, eu comecei a gritar, eu comecei a me mexer. Aí me seguraram, tiveram que amarrar meus 2 braços pra poder parar de se mexer, porque senão eu ia cair. Eu entrei em desespero. Aí eles falaram, mãe, calma, porque seu neném precisa nascer. Seu neném precisa nascer, então você calma. Aí eu só conseguia pensar em Deus, falei, Deus me ajuda, Deus. Que eu pense em outra coisa, que eu não pense nas minhas pernas, porque meu filho nasça. Aí eu me acalmei. Aí eu lembro até que um rapaz do lado do anestesia falou, nossa, o que você fez com ela, que ela tá muito calma. Aí ele falou, não fiz nada. Só que foi Deus, gente. Deus tava lá comigo. Eu sei que muitos não podem acreditar, mas eu acredito que Deus tava lá comigo. E foi ele que me acalmou nessa hora. Aí o rapaz, vou começar amanhã a cirurgia. E se o seu neném nascer bem, a gente vai te mostrar ele. Aí você vai conseguir ver o rostinho dele. Só que se ele não nascer bem, a gente vai ter que levar ele direto pra outra sala.
E como era pandemia, meu esposo também não pôde entrar comigo dentro da sala de cirurgia. Então pensa, a gente já tava o dia inteiro aflita e chega nessa hora que a gente consegue ver o rosto de uma familiar pra te acalmar. Meu esposo não pôde, ele tem ficado lá de fora da sala esperando. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Meu neném nasceu. Aí ele nasceu bem, graças a Deus eu consegui ver ele. Consegui colocar ele do lado do meu rosto. Ele era muito pequenininho, gente, muito pequenininho. Ele nasceu com, acho que 39 centímetros. Foi, acho que, ele nasceu 39 centímetros, 1,440 kg. Então, como ele não era muito gordinho, ele era magrinho, ele era bem pequenininho, cabia na palma da mão. Ele era mais ou menos assim, ó, desse tamanhozinho. Aí, me mostraram, aí eu acalmei, eu só conseguia ficar olhando pra ele. Só que já tinha passado, era pra ele ter nascido dia 23, aí ele teve que nascer no dia 24, por todo o ocorrido que aconteceu. Ele nasceu no dia 24, às meia-noite em ponto. Meia-noite em ponto, dia 24, ele nasceu. Aí acabou tudo, me levou pro quarto. Aí lá meu esposo ficou comigo, ele conseguiu ver o neném, ele conseguiu ficar acompanhando o neném. Aí, daí eu tive todos os procedimentos, aí eu não conseguia, eu sentia dor, só que só no outro dia que eu podia tomar água, no outro dia que eu podia comer. Quer dizer, no outro dia não, de manhãzinha, né? Que eu tinha feito, eu saí da sala de cirurgia, acho que era 1h e pouco da manhã. Então eu só podia tomar café da manhã, era 7, 8 horas. Não podia comer nada enquanto não chegasse esse horário. Aí eu cheguei, aí meu esposo no outro dia de manhã conseguiu, foi lá ver meu filho, só que eu ainda não conseguia. Aí pai no banheiro, as médicas que me ajudou pra me dar um banho, pra me conseguir andar. Eu só consegui ver ele, eu acho que foi no dia 24 mesmo, só que só na parte da tarde, que foi quando eu conseguia, só que eu não conseguia andar ainda. Aí tiveram que colocar na cadeira de roda pra eu ver meu filho. Aí como ele nasceu prematuro, o pulmãozinho dele era muito fraco, então ele teve que ir direto pra UTI. Aí ele tinha que ficar respirando pelos tubos, porque o coração, o pulmãozinho dele estava muito fraco, então ele tinha que estabilizar o pulmão, conseguir deixar o pulmão mais forte para depois ele ir para UCI, que é tem a UTI, que é os bebês que tá mais doentinho, aí depois vai para UCI, daí da UCI que eles têm alta. Aí, ó, tem uma foto. Ó. Essa foto aqui foi acho que no primeiro ou no segundo dia que eu vi ele, ó. Como ele era muito pequenininho, ó, as mãozinhas dele eram muito pequenininhas demais. Aí ele teve que ficar no oxigênio. Acho que ele ficou 1 ou 2 semanas na UTI. Então só quem é mãe de bebê de UTI sabe o que eu tô falando. Eu não tô aqui pra menosprezar nenhuma mãe que teve parto normal. Ninguém. Eu tô dizendo a minha situação que aconteceu comigo. Aí meu filho ficou internado 1 mês. Quase 1 mês. Ele saiu 2 dias antes de ele completar 1 mês, foi que ele recebeu alta. Aí ele ficou, acho que 2 semanas na UTI, no oxigênio. Eu tinha acabado de fazer cesárea. Aí eu vim pra casa, fiquei aqui em casa e todo dia eu ia. E meu esposo ainda não tinha carro. Então ele também trabalhava. Aí todo dia de manhã eu pegava ônibus e ia ficar com meu filho. Eu ficava com ele o dia todo. Só vim embora na parte da tarde. E eu não podia pegar muito ele, né? Porque como ele tava com oxigênio, então ele tinha que ficar mais dentro da cuba do que fora. Então pensa, cada ligação que eu recebi aqui em casa, meu coração acelerava. Porque eu ficava com muito medo, porque além de ele ter que ficar com oxigênio, o coração dele ficar, o pulmão dele ficar forte, ele, toda vez que dormia, ele esquecia que tinha que respirar. E aí, o coração dele parava de bater. Aí os médicos saíam correndo, tentando animar ele de novo.
sacudia ele pra ele voltar, pra ele acordar. E o coração dele voltar a bater. Então, foi um dia muito angustiante. Por isso que eu gosto de lembrar muito. Porque foi dias muito aflitos. Que era só Deus pra me ajudar. E ele não era muito de mamar, ele nunca foi. Tanto é que quando ele veio embora, ele teve que vir com fórmula. Porque ele não conseguia muito ficar pegando o peito. Então ele só tomava leite pela sonda. Ele não tomava leite de jeito nenhum pela boca. Ele só tomava pouco e mesmo ele tomando no peito, ele não tava engordando. Então ele teve que continuar com a sonda até quando veio embora. Aí daí depois de 2 semanas que ele realmente tava conseguindo se desenvolver, tava conseguindo dormir, respirar ao mesmo tempo. O pulmãozinho tava já forte o suficiente. Aí foi onde eles colocou ele na UCI. Aí lá na UCI, meu esposo conseguia ficar indo lá ver ele também. E é onde eu conseguia dormir também com ele. Porque na UTI não tinha como eu dormir por conta que ele só poderia ir embora depois que ele fosse pra UCI. Então não tinha muito pra que eu ficar lá. Então aí elas mandavam embora. Mas daí na UCI eu cheguei a dormir acho que 3 vezes. Pra ver se ele conseguia pegar o peito, engordar. Só que daí não adiantou, então eles acabou liberando ele pra vir embora tomando fórmula mesmo. Aí ele engordou, ele nasceu com 1,440 kg. Aí nesse tempo ele diminuiu, ele foi pra 1,300 kg. Aí depois de muita luta ele voltou a engordar de novo, só que mesmo assim ele recebeu alta com 1 quilo, acho que 1,7 kg. Foi quando ele recebeu alta, não recebeu alta nem com 2 quilos, porque ele não tava engordando. Aí já fazia quase um mês que ele tava lá. Aí, só que ele já tava bem mais fortinho já. Aí foi quando ele liberou pra vir embora. Mas foi dias, olha, muito desafiador. Aí, graças a Deus, que como, por mais que ele ficou esse tempo lá, foi o tempo assim de eu conseguir se recuperar um pouco da cirurgia, né? Por conta que teve todo aquele processo que aconteceu. Eu sentia muitas dores na coluna. Então aí esses um mês foi um mês que eu consegui ficar mais forte para receber ele em casa, para ficar com ele. Mas ele é um milagre. Ele só tem que agradecer muito, muito a Deus, porque se não fosse Deus, era para ele estar morto na minha barriga, porque se eu não tivesse percebido, se um dia depois eu não tivesse feito ultrassom, a ultrassom demorasse muito, ele não ia aguentar. Ele já teria morrido na minha barriga. Então eu agradeço muito, muito a Deus, porque ele é um milagre. E hoje ele tá aí, ele tá com 11 meses, tá forte, tá gordo, só que apronta. Quem diria que aquele bebezinho hoje é um menino muito, muito esperto, já tá querendo falar, já quer andar. E é uma bênção de Deus. Então eu fiz esse relato de parto tanto pra vocês, pra animar o coração de vocês, porque às vezes a gente que tem filho prematuro, só Deus sabe o que passa com a gente, o que passa no nosso coração, os pensamentos, mas é só se apegar em Deus, porque Ele é o único que pode ajudar, é o único que pode segurar a nossa mão nos dias de aflição, nos dias de angústia. Ele é o único que pode nos ajudar, o único que pode nos consolar. Então esse foi o relato de parto do meu neném, que hoje já tá com 11 meses. Mês que vem agora vai fazer 1 ano. E eu só tenho que agradecer muito, muito a Deus pela vida dele. E talvez num próximo vídeo também eu conto pra vocês esses 2 abortos que eu sofri, que meu filho é o terceiro. Já tive 2 abortos e ele é o terceiro e foi tudo. Desde então só foi milagre, tanto na vida dele quanto na minha vida. Mas eu vou deixar para um outro vídeo, que esse aqui já ficou muito grande. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreva aqui no canal, curte, comenta, compartilhe. Comenta aqui o que vocês achou, o que vocês querem que eu falo sobre, que eu vou estar aqui e eu vou estar falando também para vocês.
Então, até um próximo vídeo e tchau, tchau.